Sejam todos muito bem-vindos a mais uma transmissão do Instituto Vida para Todos. Tema geral, Filadélfia, quem tem ouvidos, ouça. Estamos na mensagem de número 3, cujo título é As dificuldades enfrentadas pelos apóstolos. A leitura da Bíblia, Apocalipse capítulo 2, versículos 4 e 5. Antes de entrar no assunto em si, ontem nós tivemos à tarde uma boa comunhão com os irmãos cooperadores e onde quando nós fomos abordar Efésios capítulo 4. Então eu gostaria de passar um pouco para os irmãos todos aquilo que nós compartilhamos ali, juntamente com os cooperadores. Capítulo 4 de Efésios, versículo 7, começa assim: E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Aliás, antes de tudo, irmãos, eu queria fazer um pequeno ajuste no termo. Nós havíamos trocado o ministro de riquezas materiais para facilitar nosso entendimento e também nossa explicação, e nós passamos a usar o termo empreendedores do reino. Mas esse termo parece que já foi usado por alguém, então para não criar confusão, nós então vamos usar um outro termo, vamos usar investidores do reino. Tá? Você quer ser um investidor? Mas seja um investidor do reino. Então vamos passar a usar este termo, investidores do reino. Muito bem, então vamos voltar para Efésios capítulo 4, versículo 8 agora. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aqui diz respeito à vontade de Deus. Deus deseja que Cristo encabece sobre todas as coisas, Outra vez digo, certamente se eu fizer essa pergunta para os adolescentes, eles saberão responder. Qual é a vontade de Deus? Efésios 1, 9 e 10 nos define qual é a vontade de Deus. Versículo 9 diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele. Essa palavra grega, convergir, você pode entender por encabeçar, Deus deseja que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas. Então, de fazer encabeçar, em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Então, a vontade de Deus está aqui definida. Hoje, se você perguntar para um cristão qual é a vontade de Deus, é muito confusa esse entendimento, muito confuso. Ele vai dizer: a vontade de Deus é que eu faça tal curso, a vontade de Deus é que eu case com aquela moça, a vontade de Deus é isso, a vontade de Deus é aquilo. Mas, irmãos, de uma forma geral, a vontade de Deus é que Cristo encabece
sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. O resto é detalhe, não é isso? Para Cristo poder encabeçar todas as coisas, a sua vida, né, as coisas que acontecem com você, tem que seguir este rumo. E para que Cristo encabece todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, ele precisa primeiro ser o cabeça sobre a igreja. Tá? Então isso está no capítulo 1 ainda de Efésios, versículo 22. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas, é isso que está escrito Efésios 1:10, né? Para que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas, Deus o deu à igreja. Deus deu Cristo à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, irmãos, a igreja é o corpo de Cristo. A igreja não é meramente uma organização humana ou uma organização religiosa. A igreja é o corpo de Cristo. A igreja é um organismo vivo. Não é algo organizada pelo homem, mas é um organismo vivo, um corpo vivo, onde Cristo encabece, Cristo é o cabeça sobre a igreja, e Cristo precisa primeiramente encher a igreja para encabeçá-la, para que a igreja se torne a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Vocês estão me seguindo ou não? Conseguindo entender? Para que Cristo encabece sobre todas as coisas, ele precisa primeiro fazer Cristo encabeçar a igreja. A igreja é o corpo de Cristo e Cristo é o cabeça sobre a igreja. E a maneira de Cristo encabeçar a sua igreja, todos os membros, é enchendo cada membro de Cristo. Não é? Essa é a maneira, não é meramente por ensinamento, não é meramente, né, por mudança de comportamento, mas é por encher a igreja do próprio Cristo. Quando nós estivermos cheios de Cristo, irmãos, certamente nós estaremos tendo Cristo como nosso cabeça em todas as coisas, não é assim? Então, quando Cristo encher a sua igreja, a igreja então se tornará a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja estará pronta para cooperar com Deus, para Deus poder fazer com que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ficou confuso isso ou não? Então vamos voltar para Efésios 4. Aí então, o processo de Deus fazer isso é o seguinte: Deus então precisa dar dons para os homens, para que os homens, já que a igreja não é uma organização religiosa humana, já que a igreja é um corpo de Cristo, e nós precisamos receber dons de Cristo, para nós funcionarmos, cada um, como um membro do corpo de Cristo. Vocês entenderam? Por isso, há necessidade da questão de dons. Tá? Então, versículo 7. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Para eu ser um membro, eu não sou membro de uma organização morta. Eu sou membro vivo do corpo orgânico de Cristo, então eu preciso de dom para funcionar, tá? Então Deus vai me dar. Como Deus vai me dar? Através de Cristo, tá? Então Cristo teve que morrer e Deus teve que ressuscitá-lo. Quando Cristo morreu, ele desceu às regiões inferiores da terra. Por que ele teve que descer às regiões inferiores da terra?
Porque, irmãos, todos nós, na queda de um só homem, Adão, todos nós, o pecado entrou no mundo e a morte também entrou pelo pecado ao mundo, e a morte passou para todos os homens, e todos morreram. E todos se tornaram pecadores. Aí, Efésios capítulo 2, já que nós estamos no livro de Efésios, fica fácil folhear, volta só uma página. Efésios 2, versículo 1, como diz: Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, tal, né? Então, irmãos, se nós estávamos mortos, onde nós nos encontrávamos espiritualmente? Nosso espírito está morto. E quando nós, irmão, quando se está morto, nós ficamos sob o domínio da morte. E o domínio da morte é o Hades. Então, Cristo teve de ir até as regiões inferiores da terra para nos tirar de lá, nos tirar da morte, tá? Então ele foi lá e nos tirou, levou cativo o cativeiro. Nós estávamos todos em cativeiro da morte, mas ele foi lá na morte e nos tirou, e nos levou para onde? Nos levou juntamente com ele para o céu. Se você não acredita, está aqui, ó. Também está em Efésios capítulo 2, versículo 5, 6. E estando nós mortos em nossos delitos, ele nos deu vida juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Nós estávamos lá nas regiões inferiores da terra, mortos, e o Senhor, na sua morte, ele foi lá e nos buscou, e nos levou em ressurreição juntamente com ele, irmãos, para o quê? As regiões, assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Não é maravilhoso, irmãos? Hoje nós estamos em Cristo, em ressurreição, nesses lugares celestiais em Cristo. E aí o que aconteceu? Versículo 10, voltando lá para Efésios 4, perdão. Versículo 10, aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Irmãos, o Senhor Jesus, através da sua morte e ressurreição, Deus o ressuscitou, foi com esse propósito de nos tirar da morte e nos levar com ele nas regiões celestiais. Mas mais do que isso, ele foi levado e foi assentado, colocado na região mais alta, no lugar mais alto. Para quê? Para poder ele encher todas as coisas. Irmãos, as coisas espirituais, as coisas físicas, são uma sombra das coisas espirituais, não é? Irmãos, quem foi conosco para Itaipu? Fizemos uma visita na sexta-feira, não foi? Sexta-feira de manhã. Acho que um grupo de cooperadores, né, ou outros irmãos, nós fomos para fazer a visita em Itaipu. Todos os irmãos ficaram impressionados, né, com o volume de água represada pela barragem, e aquela barragem no ponto mais alto ali da estrutura, eu acho que é em torno de 160 metros de altura. Isso, estou certo, né? 160 metros de água, de altura de água represada, tá? E
do ponto mais alto até onde se gera a energia através das turbinas, ali nós temos uma altura da coluna d'água. Na engenharia a gente chama ou na física, coluna d'água. Essa altura da água existem turbinas que estão a 118 metros da superfície e algumas turbinas estão a 113 metros de altura, tá? Então é em torno de vamos arredondar, 120 metros de altura d'água. Você sabe o que significa 120 metros de altura d'água? Dá uma pressão de água de 120 toneladas por metro quadrado. Você desenha no chão 1 metro por 1 metro. Aí suponha que naquele 1 metro vezes 1 metro, naquela área, estão carregados com uma carga de 120 toneladas. Você imagina 120 toneladas, não sei se vocês sabem, quase que metade ou 1/3 da carga de um avião Airbus cheio. Então, é 120 toneladas em cima de uma área de 1 metro quadrado. Essa força, irmãos, é que move as turbinas. As turbinas começam a mover e gera a energia elétrica que nós usamos aqui. Certamente essa energia vem do Itaipu, né? Essa energia aqui. Então, aquela coluna d'água, olha só a força da água e o poder, né, a energia potencial da água, transformada em energia cinética nos rotores e gerando energia elétrica. E nós hoje usamos isso. Então, irmãos, espiritualmente é a mesma coisa. Se você deseja que Cristo encha todas as coisas, Cristo tem que estar acima de todas as coisas. E vou usar física agora. Por gravidade, essa água que está acima de todas as coisas consegue chegar a todos, encher a todos. Então, foi necessário Cristo ser elevado até acima de tudo. E onde está esse versículo? Vamos voltar para o capítulo 1 de Efésios. Capítulo 1 de Efésios, versículo 19. E qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dos mortos. E para onde Deus levou Cristo? Fazendo-o sentar à sua direita, onde? Nos lugares celestiais. Onde Deus está? Onde está o trono de Deus? Nos lugares celestiais? Acima de todo o principado e potestade e poder e domínio e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Só quando Cristo foi elevado acima de todo o principado e potestade, qualquer outra autoridade, acima de tudo, aí então ele o deu à igreja, para ser o cabeça sobre todas as coisas. Vocês entenderam? Então nosso Deus, irmãos, ele está no ponto mais alto desse universo. Claro que não é fisicamente, é espiritualmente. Ele está no ponto mais alto desse universo, ele está acima de qualquer outra potestade e poder, e ele elevou, ascendeu o nosso Senhor Jesus, homem, para essa posição mais alta. Então ele é capaz, irmãos, quem está na posição mais alta é capaz de encher todas as coisas, ou não? Onde está a caixa d'água da sua casa? No ponto mais alto da sua casa. Por quê? Porque você quer usar água em todos os pontos da casa. Então a caixa d'água tem que estar acima de tudo. Irmãos, Cristo foi elevado por Deus acima de tudo, para poder encher todas as coisas. Onde está Deus?
acho que Isaías 57. Qual é o versículo? Ali fala, assim diz o Senhor, Ele é o alto e o sublime. Onde está isso? Isaías 57, versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, habito no alto e santo lugar. Irmãos, Deus está no ponto mais alto, espiritualmente falando, no ponto mais alto desse universo. Ninguém supera Ele. E ele elevou Cristo para esse ponto, assentado à direita dele. Por isso, irmãos, que Jesus, depois de morto e ressuscitado, Ele voltou aos seus discípulos. O que Ele disse em Mateus 28, versículo 18? O que Ele disse? Mateus 28, 18. Adolescentes, sabem disso? O que Jesus disse em Mateus 28, 18? Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele foi elevado ao ponto mais alto do céu e da terra. E ele ganhou a autoridade que está acima de todo principado, potestade, domínio, poder, né? Então toda a autoridade me foi dada. Aí ele veio até a igreja, entregou essa autoridade da cabeça para o corpo, irmãos, para fazer discípulos de todas as nações, para encher todas as coisas. Bom, então vamos voltar lá para eu saí muito, mas tive que sair. Vamos voltar lá para Efésios 4. Vou voltar a ler o versículo 10. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Aí sim, irmãos, aí ele fala como ele vai edificar a igreja. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas a quê? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Essa frase você vai achar na versão King James atualizada, é melhor traduzida assim, tá? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Qual é a nossa obra do ministério? É a edificação do corpo de Cristo. Irmãos, é aí que eu mostrei para os cooperadores nessa comunhão, irmãos, que Deus teve que fazer Cristo morrer, ressuscitar, nos tirar das regiões inferiores da terra, da morte, e nos colocar juntamente com Ele em regiões celestiais. Aí então Ele concedeu dons aos homens, Ele também concedeu homens com esses dons. Esses homens são quem? Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, não como títulos, com vistas a. Eles têm uma função. Qual é a função deles? O aperfeiçoamento de todos os santos. Bom, o inimigo estragou a nossa mente, criando um conceito de hierarquia na igreja. Então nós, quando lemos, né, ele concedeu uns para apóstolos, profeta, evangelista, pastor e mestre. Opa, hierarquia está aqui. Isso aqui é hierarquia, né? Então tem aqui um ranking entre nós. Não, isso aqui, irmãos, é função. Função, tá? Então, irmãos, isso que eu estava tentando explicar para os cooperadores, irmãos, entre nós não pode haver conceito de posição, conceito de quem é maior, quem é menor. Você concorda comigo? Nós temos que sair, irmãos, sair dos erros dos 19 séculos
da degradação, do clericalismo, sistema clérigo e leigos, e criou-se sistema papal, né? E até, irmãos, hoje, Sardes tentou reformar e voltar para o que era antes, mas não conseguiu. Também em Sardes, irmão, tem um sistema pastoral, é pastores e os leigos. Então o Senhor quer restaurar mais ainda. O Senhor quer restaurar em que todos nós somos membros que edificam, nós é que edificamos a igreja. É através do sacerdócio de cada membro. Então, entre nós, irmão, não há esse conceito de posição. Mateus 18. Vou ter que mencionar esse versículo de novo. Mateus 18. Irmãos, eu não entrei na mensagem ainda, tá? Mas não tenham pressa. Não tenham pressa. Não tenham pressa. Vamos deixar o Espírito fluir. Vamos deixar o Espírito. Mateus 18, versículo 1, está o conceito natural do homem. Naquela hora aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Então, entre nós, quando estamos juntos aqui, nós queremos identificar quem está sentado ali, ó, o lugar de que eles sentam. Opa, esse é o maior, esse aqui é o segundo, esse aqui é o terceiro. Não é assim? Quem é o maior? Eu gostaria de sentar ali, ó, né? Tal. Quem é o maior no reino dos céus? Irmão, esse é o nosso conceito. Aí o que o Senhor fez? O Senhor puxou uma criança, né? Chamando uma criança, colocou essa criança no meio de quem queria ser o maior, né? Aí, em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então, para mostrar, o reino dos céus, irmão, não é uma organização humana, não é algo da esfera terrena, é algo da esfera celestial. Irmãos, o reino dos céus é um organismo vivo. Por isso que a igreja não é uma organização religiosa. A igreja é um organismo vivo, é o corpo de Cristo. No meu corpo não tem hierarquia. Tem hierarquia? Não tem hierarquia na minha vida, no meu corpo. Existem, mas meu corpo está bem ordenado. Não está bem ordenado? Tudo está no seu lugar, bem ordenado, em função, por causa da função, por causa do funcionamento dos membros, tá? Essa ordem é por causa da função, é para funcionamento dos membros, tá? Bom, depois eu explico mais. Se você não entendeu, não tem problema. Não. Então, é por isso, irmãos, o Senhor passou a usar nossas crianças, nossos adolescentes. Porque eles não têm conceito de posição. Eles não têm conceito de quem é o melhor, quem é o maior, né? Os nossos adolescentes, irmãos, né, na ignorância não sabem, e começaram a tomar o lugar dos irmãos responsáveis, a sentar na cadeira dos irmãos responsáveis, né? Porque eles não têm esse conceito de posição. Eles não estão ali disputando ser presbítero, não. Eles não estão preocupados com isso, né, irmãos? Então, essa simplicidade, o Senhor quer nos fazer retornar para sermos como essa criança, para nós entendermos o que é o reino dos céus. No reino dos céus é diferente do mundo. Tá, vamos continuar. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. Quem se humilha se torna o maior, né? E quem receber uma criança tal como essa em meu nome, assim a mim me recebe. Eu não quero explicar muito agora, não tenho tempo. Agora, vamos para onde? Capítulo 20 de Mateus. Capítulo 20 de Mateus. Versículo 20. A mãe de Tiago e João fez uma coisa que indignou os demais discípulos. Ela foi lá
quietinha, foi lá pedir para Jesus: Jesus, quando vier o seu reino, permita que os meus 2 filhos, um assente à tua direita, outro à tua esquerda. Olha o conceito de posição, né? Aí Jesus, né? Eu não vou ler isso tudo, vou já direto para o versículo 22. Versículo 22. Então Jesus, chamando-os, disse: sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles? Não é assim entre vós. Quer dizer, nós estamos acostumados a viver em um mundo organizado. Irmãos, esse mundo tem que ser organizado, porque se não for coisa, somente, irmão, do reino do céu é uma coisa viva. O resto tem que ser organizado. Se um governo não é bem organizado, irmãos, vai entrar em ruína. Se uma empresa não é bem organizada, vai falir, né? Então tudo tem que ser muito bem organizado. Então, na organização humana, irmão, nós temos governadores no mundo, o sistema do governo, nós temos governadores, né, que dominam sobre o povo, e nós temos maiorais que exercem autoridade sobre o povo. E é assim que funciona. E nós que crescemos dessa forma, nós todos crescemos dessa forma, então nós entendemos que na igreja também é assim. Tá? Então, quando eu falo apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestre, você já na sua cabeça coloca um ranking, né? Ranking. Número 1, número 2, número 3, número 4, número 5, tá? Mas não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, quem quer ser o grande, será esse que vos sirva. Vamos ter o espírito de servo, irmãos. Vamos servir os outros e não fique buscando posição, né? E quem quiser ser o primeiro entre vós, será o vosso servo. Tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmão, esse é o espírito que deve prevalecer entre nós. Esse é o espírito entre nós, tá? Mateus 23. Mateus 23. Ele fala a respeito dos escribas e dos fariseus, versículo 6. Eles amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Eles amam as saudações nas praças e o serem chamados mestre pelos homens. Ô Rabi, ô mestre, estou aqui aos seus pés para aprender, né? Então os homens gostam disso. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre. E vós todos sois irmãos. Por isso, irmão, na igreja, a gente não usa título de pastor, embora muitos tenham função de pastor, muitos tenham função de mestre, de ensino da Bíblia, mas, irmão, nós não usamos como título, não como título. E nós nos tratamos uns aos outros como irmãos. Tem gente que estranha entre nós: ah, mas até os líderes entre vocês é irmão, é tudo irmão, é? É por causa desse versículo. Nós somos todos irmãos. Mas como é que é isso? Se não tem organização, se não tem uma linha, como é que flui uma linha de autoridade? Como é que a coisa fica certinha? Né? Irmãos, é só olhar para o meu corpo. Não está tudo certinho? Mas eu não coloquei uma etiqueta na mão: olha, você está debaixo do antebraço, né? Eu também não falei para o antebraço: você está debaixo do braço. Não, existe uma ordem de funcionamento. Vocês estão entendendo? Então, na igreja não há hierarquia, mas na igreja há ordem.
Mas podemos usar essa desculpa para usar a ordem como uma hierarquia disfarçada. Vocês entenderam como é difícil? O homem, né? Ele gosta disso, né? Gosta disso. Mas eu quero dizer para vocês, irmãos, eu vou explicar da seguinte forma para vocês. Vocês, como você está vivo, irmão? Quem me mantém vivo aqui falando com vocês? Irmãos, enquanto o meu coração está batendo, não é isso? Meu coração está batendo, isso me mantém vivo. No momento que o meu coração parar de bater, eu morro, tá? Então eu vou fazer passar como um exemplo, né, para você, como é que fala? Uma analogia para vocês, tá? O coração, tá? Coração é o Senhor Jesus que quer encher todas as coisas. Embora o coração esteja aqui, mas ele, para encher tudo, ele precisa bombear. Então vamos entender espiritualmente. Cristo foi alçado acima de todas as coisas. Então ele é para encher todas as coisas. Então o coração está aqui batendo para encher todas as coisas, todos os pontos do corpo. Eu não é. Então, para ele poder encher todas as coisas, ele não tem contato direto, ele não vai direto para todos os membros. Então, o que sai do coração, irmão, sai uma artéria principal chamada aorta. Aorta. Vamos supor que essa aorta seja os apóstolos. Vocês entenderam? E depois de aorta, vem outras artérias principais. Essas outras artérias principais são profetas, e depois são mestres, são evangelistas, são pastores e mestres. Vocês estão entendendo? Então eu tenho o coração que quer bombear sangue para todos os membros, todos os cantos. Mas eu preciso o quê? Que esse coração precisa passar primeiro para a artéria principal, que é a aorta. A revelação de Jesus Cristo em Apocalipse 1:1, que Deus deseja revelar para os seus servos, mas ele notificou ao João. Então João era a aorta. Vocês estão me entendendo? Era a aorta. E como a aorta, ele tem que passar para outras artérias, que é o grupo de servos. Esse grupo de servos, irmãos, aí vai distribuindo sangue. E não para por aí, porque se só parar em profetas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, irmãos, nós não teríamos como fazer todo o sangue chegar à periferia. Como é que vai chegar na minha mão só com essas artérias principais? Então, por isso, irmãos, no versículo 16 de Efésios 4, né? Versículo 15 fala assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta. Aqui nós temos a aorta, outras artérias, né, principais, secundárias, mas agora temos a junta. A junta é para levar para mais lugares onde as artérias não conseguem levar, tá? Toda junta, mas depois, segundo a justa cooperação de cada parte. Então, irmãos, não só temos a aorta, nós temos artérias principais, nós temos artérias secundárias, e nós temos que distribuir até a periferia do nosso corpo. Então nós precisamos de juntas, né? E depois nós precisamos de vasos periféricos. Senão, a minha mão entra em gangrena, não é? Eu preciso de circulação de sangue também na superfície, para manter também a temperatura do meu corpo, tá? Por isso, irmão, todos são importantes. Mas não é hierarquia. É hierarquia?
Não é hierarquia. É para o funcionamento do corpo. Por isso, irmãos, mesmo esses irmãos que estão aqui, estão me auxiliando, os irmãos cooperadores estão me auxiliando, irmão, não é hierarquia. É para funcionamento do corpo. Só que eu avisei eles, nenhum de nós tem cadeira cativa. O dia que a gente perder a função, nós caímos fora. Vocês entendem? Não tem um título aqui, não temos título. Então nós temos que continuar mantendo funcionando. Aquilo onde o Senhor nos colocar, vamos continuar funcionando. Porque o dia que eu perder a função, também eu perdi o meu lugar. Porque não é hierarquia, é função. Função. Tá. Ó Senhor Jesus. Esse veneno que entrou na igreja, na história da igreja, que é clericalismo. E o Senhor já havia alertado a igreja em Éfeso: tenho a favor de ti que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. As obras do nicolaíta, irmãos, é justamente permitir entrar hierarquia organizacional. Aí, irmãos, a igreja foi se degradando a partir do século II. E agora, irmãos, o Senhor quer restaurar. E o Senhor restaurou, irmãos, o amor pela palavra profética entre nós. E a palavra profética, irmão, constitui esses muros, né, que governam a igreja. A palavra profética nos dá direção. A palavra profética, irmão, é tudo para nós. Até para a gente pregar evangelho na rua, né, fazer comportagem, avançar para a África, avançar para outros países, irmãos. Essa palavra é que nos governa, essa palavra que nos dá direção, essa palavra é o nosso conteúdo. Essa palavra serve para quê, irmãos? Essa palavra serve para nos encher da verdade. Então, esse Cristo que foi elevado até o terceiro céu para encher todas as coisas. E de que maneira ele enche todas as coisas? De que maneira ele supre sangue a todos os membros? Pela palavra. Por isso que João 17, não é isso? Jesus ora para o Pai: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Irmãos, é a única maneira de nós tornarmos uma nação santa. A igreja se tornar santa e sem defeito, irmãos, é pela palavra, pela verdade que nos é bombeado pelo sangue. O sangue, então, por isso, irmão, Cristo está nos enchendo através da palavra, através do sangue, estamos enchendo da verdade. E o sangue não só traz a vida de Deus, a verdade de Deus, o sangue também remove as toxinas, remove o lixo de nós, não é? Então, Efésios, eu sou obrigado a entrar aqui de novo em Efésios 5, não é isso? Ó Senhor Jesus. Efésios 5, versículo 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então a palavra está fazendo esse trabalho, está nos removendo, irmão, nos lavando, tirando todas as toxinas do velho homem, velha criação, ambição, conceito de hierarquia, conceito de posição, disputa pelo cargo. Irmão, o Senhor precisa limpar isso de nós. Irmãos, o Senhor está querendo fazer uma igreja, aqui ó, para apresentar a si mesmo uma igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Irmão, o Senhor quer tirar de nós todo conceito de posição, todo conceito de disputa, quem é o maior, conceito de popularidade, conceito de fama. Irmão, o Senhor quer tirar tudo isso de nós. Nós somos membros do corpo de Cristo. Nós estamos deixando Cristo nos encher para que nós sejamos da plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ó Senhor Jesus. Posso terminar por aqui, amigo? Pode terminar.
Hein? Então, irmão, eu disse para vocês que apóstolo Pedro, ele foi o primeiro apóstolo no Novo Testamento, né, que o Senhor Jesus começou a usar como o canal no Novo Testamento, tá? Então, quando ele levantava para falar, ele levantava juntamente com os 11. Então, os 12 levantavam, mas ele era o ministro da palavra, ele era quem falava, né? Então, ele finalmente entendeu que o Senhor Jesus não foi embora, não. O Senhor Jesus prometeu estar com eles até a consumação dos séculos, e de fato o Senhor Jesus estava com eles. Mas de que maneira você identifica que o Senhor Jesus estava com eles? É quando, né, o Senhor coloca a palavra na boca de Pedro. E tudo que Pedro falava, irmãos, executava a obra de Deus. Então, aquela primeira igreja, a igreja de Jerusalém, se firmou, se confirmou, se multiplicou por causa da palavra profética de Pedro, tá? Estou certo ou não estou certo? É assim que, irmãos, assim que foi, né? A igreja foi gerada no dia de Pentecostes e seguia pela liderança, né, de Pedro. E eu li para vocês isso, Atos capítulo 2, versículo 42, né? E estabeleceu um modelo maravilhoso para nós seguirmos, irmãos, que é o ensinamento. A igreja perseverava, né, no ensinamento dos apóstolos e na comunhão. Hoje é a mesma coisa, irmão, só tem uma voz de comando, né? O Senhor fala e nós temos comunhão em cima do que o Senhor fala. E principalmente, irmão, não é para nos tornarmos bons faladores de mensagem, não, para nos tornarmos executores da ordem, porque a palavra de Deus sempre é uma ordem. E assim, irmãos, o Senhor prosperou na Judeia, né, naquele primeiro tempo, tá? Mas eu não tenho tempo de explicar muito, infelizmente, irmãos. Aí entraram muitos sacerdotes também aceitaram a fé, e também outros que eram, né, vamos dizer assim, da liderança dos judeus, também se converteram. Irmãos, infelizmente, alguns deles não conseguiram deixar para trás o conceito do judaísmo, e queriam adaptar, né, a vida da igreja com a prática do judaísmo. E essa pressão era muito forte, a ponto, irmãos, que a aceitação da liderança de Pedro em Jerusalém foi ofuscada pelos que defendiam, né, a prática do judaísmo na igreja. Podemos ver rapidamente Atos capítulo 11, versículos 2 e 3. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão o arguiram, dizendo: entraste em casa de homens incircuncisos e comeste com eles. Quer dizer, eles tiveram ousadia de enfrentar Pedro e dar bronca em Pedro. Que negócio é esse, né? Aí, no capítulo 15, versículo 1, né? Alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam aos irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. E versículo 5: insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido, dizendo: é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés.
Então havia uma pressão muito grande de um grupo dos judeus que não conseguiram se desvencilhar e que não conseguiram entender, irmãos, que a era mudou do Velho Testamento para Cristo. Agora é Cristo, não é mais a prática da circuncisão, da observância da lei de Moisés. Irmãos, Cristo nos libertou do jugo da lei. Gálatas deixa muito claro isso, né? Só que, irmãos, foi muito difícil essa pressão para Pedro, não foi Pedro, né? E Tiago, ele se tornou, Tiago não é o Tiago, irmãos de João, apóstolo. Esse Tiago que aparece agora em Atos de Apóstolos, era irmão de Jesus. Ele era um homem piedoso, a própria Bíblia diz, ele era um homem piedoso, e só que, irmãos, ele não tinha clareza sobre essa mudança de dispensação, a tal ponto que ele se tornou o porta-voz desse grupo que era a favor, né, do judaísmo, né, adaptado à igreja. Tá? Então, o que aconteceu? Pedro perdeu força e Tiago ganhou força, né? Vamos ler aqui, ó, Atos 15, vocês vão ver como Tiago, né, versículo 13. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo: irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus, primeiramente, tá? Eu não vou me gastar muito tempo nisso, mas aqui, ó, versículo 19, ele fala assim: pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Porém, Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Quer dizer, ele falou, então, não vamos impor aos gentios que creram no Senhor, os que estão vivendo a vida da igreja, não vamos impor que eles, né, façam a prática de circuncisão, nem de observância da lei de Deus, vamos deixar eles livres. Mas aqui não disse nada para os judeus que creram, que viviam em Jerusalém. Quer dizer, aqui nós vamos continuar observando a lei, aqui nós vamos continuar, né, sob pressão dos que querem impor a circuncisão, né? Então vamos continuar no judaísmo, né, irmãos? Isso fez com que Pedro não tinha mais espaço ali. Pedro era porta-voz, e quando não tem palavra, irmãos, não tem obra de Deus. Pedro não tinha mais espaço para falar. Tanto é que eu vou provar isso, quando chega em Atos 21, versículo 17, Paulo, então, na sua terceira viagem, chegou em Jerusalém, já muitos anos depois. Tendo nós chegado a Jerusalém, os irmãos nos receberam com alegria, os irmãos de Jerusalém nos receberam com alegria. No dia seguinte, Paulo foi conosco encontrar-se com Tiago, e todos os presbíteros se reuniram. Quando Paulo foi para Jerusalém, né, se encontrar com a igreja de Jerusalém, ele só encontrou com Tiago e os presbíteros da igreja. Onde estão os apóstolos? Sumiram. Os apóstolos perderam espaço, perderam lugar. Tiago ganhou força, né? E tendo-o saudado, contou minuciosamente, tal. Aí então, né, versículo 20, Tiago diz assim, ouvindo, deram eles a glória a Deus, e lhes disseram: bem vês, irmão, quantas dezenas de milhares há entre os judeus que creram, e todos são zelosos da lei. Quer dizer, a igreja de Jerusalém, sob a direção de Tiago, se tornou uma igreja híbrida, né? Todos creem em Cristo, mas são zelosos da lei. Irmãos, é uma coisa terrível. Por isso o Senhor não teve, a palavra profética não teve mais voz a partir desse momento. Pedro teve que cessar o seu ministério. Aí o Senhor foi usar
escolher um canal, né? Esse canal, vocês sabem que ele levantou Paulo para que o evangelho pudesse alcançar, irmãos, as nações gentílicas, né? E apóstolo Paulo, irmão, foi levantado por Deus para o evangelho alcançar os gentios. Ele era um perseguidor da igreja, porém o próprio Senhor Jesus lhe apareceu no caminho. Isso está em Atos 26, dê uma olhada, Atos 26, versículo 9, né? Na verdade, a mim me parecia que muitas coisas devia praticar contra o nome de Jesus o Nazareno, né? E assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido autorização dos principais sacerdotes, encerrei muito dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Quando matavam esses, eu dava minha voto, sim, pode matar, né? Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar, e demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Paulo era um perseguidor da igreja. Com estes intuitos, parti para Damasco, levando a autorização para principais sacerdotes e por eles comissionado. Ao meio-dia, ao rei, indo eu caminho fora, vi uma luz no céu, mais resplandecente que o sol, que brilhou ao redor de mim e dos que iam comigo. E caindo todos por terra, ouvi uma voz que me falava em língua hebraica: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Então eu perguntei: quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele perseguia a igreja, mas Jesus diz: você me persegue. Quem persegue o corpo, a igreja é o corpo de Cristo. Quem persegue o corpo de Cristo está perseguindo a cabeça, perseguindo a igreja, o Cristo. Mas levanta-te e firma-te sobre teus pés, porque para isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios para os quais eu te envio. Para quê? Para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então Paulo foi o vaso escolhido. Para isso está Atos 9:15, ele foi um vaso. Essa palavra vaso, né? Aqui está utensílio, mas o vaso, 9:15, né? Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido, quer dizer, um vaso escolhido, né, para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Por isso, irmãos, Paulo era um perseguidor da igreja, que Senhor Jesus apareceu pessoalmente a ele e lhe encarregou a pregar o evangelho aos gentios, também aos judeus, aos reis, mas principalmente aos gentios, né? Ele tinha essa comissão de levar o evangelho. Por isso, irmãos, a partir daí você vai dizer: então Paulo vai pregar o quê? Se ele não estudou teologia do Novo Testamento, ele estudou aos pés de Gamaliel, mas as antigas escrituras. Agora que se converteu, ele vai pregar o quê? Irmãos, graças a Deus, ele pregava o quê? Aquilo que o Senhor lhe revelava. Então aí que eu volto lá para Gálatas capítulo 1, Gálatas 1. Por isso, irmãos, a palavra profética não tem origem no homem, tá? Por isso o versículo 11, Paulo fala assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não o recebi
nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Tá? Vocês me conhecem como foi outrora no judaísmo, né? Como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer, e me chamou pela sua graça, aprouve revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os gentios. Quer dizer, que conteúdo Paulo tinha para pregar aos gentios? A revelação. Então, a palavra profética é a palavra da revelação, né? Para que eu pregasse entre os gentios sem detença. Não consultei carne e sangue, e nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Irmãos, aqui prova que o que Paulo pregava não vinha dele mesmo. Por isso que Jesus deixava claro, enquanto ele estava aqui na terra, as palavras que eu vos digo, não as digo por mim, né? Da forma como ouço do Pai, é que eu digo. E essas palavras que eu vos digo, o Pai que permanece em mim, faz as suas obras. Sabe, então assim, está mais do que claro, irmãos, que a palavra profética não tem procedência no homem. Porque se a procedência não fosse Deus, irmão, essa palavra não seria a palavra de Deus. E não sendo a palavra de Deus, a palavra do homem não se concretiza, não sucede conforme falou, tá? Então, irmãos, é isso que nós temos que ver. Só que o homem confunde a palavra profética com muitas pregações boas, não é diferente, tá? Então, irmão, por meio da pregação do evangelho pregado por Paulo, a obra de Deus alcançou, né, avançou de Antioquia, onde foi enviado para viver a primeira vida da igreja, né, dos gentios da igreja de Antioquia. Aí foi para a Galácia, foi para a Ásia Menor, foi para Macedônia, né, atravessando ali o mar Egeu, foi para Macedônia e foi até a Caia, chegando por fim na sua terceira viagem até Roma, né? E por exemplo, Paulo em Éfeso, ele pregava a palavra a todos os habitantes da Ásia, né? E aqui em Atos, vamos dar uma olhada em Atos capítulo 19. Atos 19. Ele pregava, né? 19:10. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. No versículo 20, assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Irmãos, é a palavra do Senhor. Aqui não fala a palavra de Paulo. A palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Então, irmãos, era evidente que o Senhor realizava a sua obra por meio da palavra, e pela palavra Paulo exercia a liderança na igreja. Irmãos, muitos falam, né, que os apóstolos, né, vão para cada cidade, pregam o evangelho, levantam igrejas e depois institui presbítero e entrega aquela igreja local para os presbíteros cuidarem, e nunca mais os apóstolos interferem na vida da igreja, né? Não tem mais autoridade sobre ela. Isso é mentira. Não é verdade, tá? Paulo, como apóstolo, tinha autoridade nas igrejas que ele levantou, tá? 1 Coríntios 12, 28, dê uma olhada. 1 Coríntios 12, 28.
aqui mostra a liderança dos apóstolos. A uns estabeleceu Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas. Irmãos, eu quero deixar claro pela explicação que eu dei na introdução da mensagem, esse não é hierarquia, é liderança na função, tá certo? Primeiro lugar, os apóstolos, é aquela artéria aorta, tá? E depois, e também em todas as igrejas, o apóstolo tinha autoridade, não é isso? Em 1 Coríntios 7, por exemplo, versículo 17, ali diz o quê? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado, é assim que ordeno em todas as igrejas. O apóstolo ordenava, né, em todas as igrejas essa ordem. Então, o apóstolo tem autoridade sobre as igrejas, né, que ele levantou. E 14, 1 Coríntios 14, 33. Porque... Não, peraí. Não, tem alguma coisa errada. É isso, né? Não, 33, está certo. Porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos, tá? Então não tem esse negócio de apóstolo não interfere mais. Não, não é verdade, tá? E também 2 Coríntios 11, 28. Além das coisas exteriores, há o que pesa sobre mim diariamente a preocupação com todas as igrejas. Todas as igrejas. No coração do apóstolo estão todas as igrejas. Não tem parcialidade, não tem discriminação, é com todas as igrejas. E a palavra do apóstolo também era lida nas igrejas, né, entre as igrejas. Isso em Colossenses 4, 16. Colossenses 4. Irmão, naquele tempo era tão difícil levar uma carta de uma igreja para outra, mas mesmo assim eles faziam esforço, né? 4,16. E uma vez lida esta epístola em Colossos perante vós, providenciai para que seja também lida na igreja dos Laodicenses. E também a carta que eu mandei para a Laodiceia, lide-a igualmente perante vós. Quer dizer, então as cartas do apóstolo Paulo eram lidas nas igrejas. E graças a Deus hoje nós temos a internet, né? Hoje a palavra está sendo falada aqui, hoje de manhã, à noite já está sendo transmitida, né, para todas as igrejas em todo o globo terrestre. E hoje à noite mesmo tem um grupo trabalhando, já sai a imersão do dia de amanhã. E amanhã já terá a imersão dos 7 dias. Irmãos, isso é incrível. Só que naquele tempo de Paulo não tinha essa facilidade toda. E graças a Deus, irmãos, o mesmo princípio é válido. É por isso, irmão, nós somos trabalhadores à última hora, porque o Senhor também uniu a condição que se normalizou na igreja com a tecnologia, o avanço da tecnologia, né? E hoje nós temos essa possibilidade da palavra chegar ao mundo todo ao mesmo tempo. Hoje à noite, por exemplo, irmão, eu acho que hoje de manhã já tem muitas igrejas ouvindo, tá? Muitas igrejas já estão ouvindo. Mas hoje à noite, irmãos, essa palavra vai para a Coreia, essa palavra vai para a África, né? Essa palavra para a Europa, Estados Unidos, né? Em toda a terra. Né? Essa é a carta para a igreja em Foz do Iguaçu, sendo lida por todas as igrejas.
Como o título da mensagem é as dificuldades que os apóstolos enfrentaram, então, a partir daí, irmão, eu vou mostrar claramente, irmãos, as dificuldades que Paulo enfrentou, né? O que Paulo enfrentou? Enfrentou primeiramente dos mesmos judaizantes que inibiram o apostolado de Pedro, né? Só que agora, eles não contentes em ficar ali em Jerusalém, eles estavam indo no encalço de Paulo, por onde Paulo pregava o evangelho nos gentios. Né? Paulo levantava a igreja, iam os judaizantes para dizer, não, o que Paulo pregou não está certo não. Vocês precisam praticar circuncisão, vocês precisam, né, guardar a lei de Moisés, senão vocês não serão salvos. Então os judaizantes vão atrás de todo lugar onde Paulo pregava, eles iam pregando o judaísmo e também para atrair, né, eles pregavam genealogias, né, pregavam os mitos judaicos, né, que aconteceram, né, no passado, sabe, quem tem coceira nos ouvidos, né, em vez de ouvir a palavra profética, gosta de ouvir essas curiosidades, né, essas palavras tipo de autoajuda, né, tipo de contar historinhas, né, tal, irmãos, né, que não edificam, né? Então, assim, vamos para Gálatas 1. Gálatas 1, versículos 6 e 7. Como Paulo fala: admira-me que estejais passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para outro evangelho. Irmão, o que é outro evangelho? O próprio Paulo explica: o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Como perverter? Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo, vindo do céu, vos pregue evangelho, que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Então, irmão, que é outro evangelho? Outro evangelho é o evangelho que vai além do que Paulo pregou. Vocês entenderam? Não precisa ser necessariamente coisas ridículas, mas desde que você prega coisa diferente, né, é outro evangelho, né? Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vai além daquele que recebestes, seja anátema. Então já começou a perseguição, já começou o problema enfrentada para tirar, irmãos, a atenção dos irmãos para que deveria ser para a palavra profética. Porque a comunhão em cima da palavra profética é que faz a obra de Deus andar. Só que o diabo vem confundindo, oferecendo outros produtos para a igreja. Aqui tem outro ensinamento, tem outra palavra, e você por curiosidade, vou ouvir se é bom, aí você acaba sendo atraído por essa outra coisa. Paulo é muito sério, só fala as verdades muito densas. Eu prefiro esse falar que é mais leve, mais gostoso, não me compromete a nada, não é isso, né? Então, irmãos, começa a surgir esse outro tipo de falar, tá? Ó Senhor Jesus. Então, com que objetivo, irmãos, eles começam a falar outra palavra? Capítulo 4 de Gálatas, versículo 16. Tornei-me porventura vosso inimigo por vos dizer a verdade? Quer dizer, Paulo estava falando a verdade, era a palavra profética que saía da boca de Paulo, só que vinha os outros para confundir os gálatas com outro ensinamento, outra palavra e outro evangelho, né? E no fim eles contaminaram os gálatas, dizendo que Paulo estava, né, para eles odiarem a Paulo. De repente, Paulo, que estava falando a verdade, ele virou inimigo dos gálatas.
né, pela ação desses, né, judaizantes. Versículo 17: o que vos obsequiam, não o fazem sinceramente, mas querem afastar-vos de mim, para que o vosso zelo seja em favor deles. Eles querem que vocês sejam seguidores deles. Eles querem popularidade, eles querem número de seguidores, querem fama, né? Eles querem, na versão King James atualizada, eles querem isolar vocês de mim. Isolar vocês de mim. Irmãos, Paulo já ali logo no começo enfrentou esses problemas. Por isso, irmão, olha como é importante a palavra profética e como o inimigo tem atacado desde o começo. Só que, irmãos, a dificuldade de Paulo que ele enfrentava não era somente com os judaizantes. Todos esses lugares que ele percorreu, desde Antioquia, entrando na Galácia, na Ásia Menor, atravessou o mar Egeu, foi para Macedônia, Acaia, né? E todos esses lugares, irmãos, eram do Império Romano, mas o Império Romano, né, dominou a Grécia, mas não dominou a cultura grega. Aquela região toda, apesar de estarem debaixo do Império Romano, mas todos eles tinham influência grande da cultura grega. E a cultura grega, você sabe qual é? Você sabia que a democracia saiu da Grécia? Então a Grécia, na verdade, não era um império, não era um país, eles eram cidades-estado. Cada cidade era uma cidade-estado independente, só que eles tinham uma coisa em comum, é que todos falavam a mesma língua grega e todos praticavam a cultura grega. E qual era a cultura grega? Eles foram os primeiros a preconizarem a democracia. Então, que é na cabeça deles? Todas as cidades gregas tinham uma praça grande no centro. Essa praça grande é chamada de Ágora. E nessa praça grande, onde estavam todas as principais instituições governamentais, e estavam os principais mercados, né? E também ali no meio da praça havia um lugar para as pessoas falarem, pregarem, né, as suas teorias filosóficas. Porque a Grécia era muito influenciada pelo conceito da mitologia grega, politeísta, né, muitos deuses, e eles acreditavam em fatalidade, quer dizer, tudo era porque os deuses gregos, quando o ser humano ofende algum deus grego, ele manda algum tipo de castigo. Então, para aplacar a ira desses deuses gregos, eles tinham que oferecer sacrifícios, adoração a esses ídolos. E tudo era por fatalidade. Veio a inundação, então a inundação é porque nós ofendemos Deus da inundação, né? A safra dessa vez não foi boa, então nós ofendemos o Deus da agricultura, sabe? Coisa desse tipo. Não consegui casar, né? Eu não me sacrifiquei a deusa de amor, sabe? Coisa desse tipo, né? Então, só que aí surgiram os filósofos gregos mostrando, peraí, não pode ser assim. Não é coisa tão empurrar tudo para os deuses, não. Né? Aí, sabe, assim que surgiram os filósofos, começaram a tentar dizer que não é empurrar tudo para a fatalidade. Então surgiram, né, os famosos filósofos gregos. Então os gregos tinham essa cultura de convidar, né, qualquer um podia estar na sua praça, tinha liberdade de expressão, e assim que surgiu. Também a votação entre eles, irmão, é votação democrática, por votos. Assim surgiu, né, na cultura grega. Então, irmãos, os filósofos que querem apresentar sua linha de filosofia, eles tinham liberdade de percorrer cidades da Grécia e apresentar. E o povo tinha liberdade de escolher a linha filosófica que ele quiser escolher, né? Assim, sei lá, é que nem aqui no Brasil, torcedores de futebol, né?
Aí surgiram os corintianos, os flamenguistas, os são paulinos, não sei o que, tá. Então, cada um, eu sou mais por Aristóteles, eu sou mais por, tal. Então, irmãos, sim, agora, irmãos, aí surge a igreja. A igreja não é assim, cada um pode falar o que quer, não. Aí, Paulo veio falar para não falar diferente. Paulo apresentava o evangelho, apresentava a verdade. Aí veio outro, essa tem que falar a palavra profética. Aí começa a oposição. Que negócio é esse? Por que na igreja não é democrática? Não há democracia, não é qualquer um pode falar. Vocês entenderam? Aí veio, aí eles começaram a deixa eu ler aqui, mas na igreja de Deus é diferente. O Senhor dá revelação ao seu vaso escolhido, e essa palavra se torna um ensino dos apóstolos, o qual dá direção às igrejas e governa as igrejas e promove a unidade entre eles. Irmãos, olha só que coisa maravilhosa. Se todas as igrejas estão praticando essa palavra profética, você sabia que você não tem nem consciência disso, mas se um dia você for para vários países da África, eles estão acompanhando a palavra profética, irmão, você vai perceber que você é um com eles, eles são um com você. Você nunca viu eles na vida. E quem que promove a unidade? É a palavra. Não precisa ir muito longe, não, entre nós aqui. Quem promove a unidade entre nós? A gente fala a mesma coisa, pensa a mesma coisa, desfruta a mesma coisa, temos unidade entre nós. E quem promove a unidade? É a palavra. Se abrir para a democracia, um fala assim, outro fala assim, não vai ter nunca unidade na igreja. Então, graças a Deus, o Senhor é muito sábio, tá? 1 Coríntios 1, vamos dar uma olhada. Aí então, entre os gregos, começou a haver partidos, Capítulo 1, versículo 10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa. Graças a Deus, nós falamos a mesma coisa, E que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer, na mesma opinião. Pois a vosso respeito, meus irmãos, fui informado pelos da casa de Cloe de que há contendas entre vós. Refiro-me ao fato de cada um dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, e eu de Cefas, e eu de Cristo. Aí formaram 4 partidos. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fosse porventura batizado em nome de Paulo? Dou graças a Deus, porque a nenhum de vós batizei, exceto Crispo e Gaio, para que ninguém diga que fora que fosse batizado em meu nome. Nosso Senhor Jesus. Bom, capítulo 3, versículo de 1 a 4. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Vocês estão acostumados com a cultura grega, vocês querem democracia na igreja. Não é assim na igreja. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, quando tem partido, tem ciúmes e contendas. Mesma coisa que briga de torcida, sem sentido, certo? Para que isso? E não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo e eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Paulo, quem é Apolo? Bom, não vou continuar lendo isso. Então, por esse motivo, irmão Paulo escreveu para os Coríntios, capítulo 1, versículo 17,
porque não me enviou Cristo para batizar, mas para vos pregar o evangelho, não com sabedoria de palavra, para que não se anule a cruz de Cristo, né? Isso eu já li ontem, né? Eu vou deixar que vocês, né, leiam isso. Então, versículo, por exemplo, capítulo 2, versículo 1, diz assim: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz na ostentação de linguagem ou de sabedoria. Quando os filósofos gregos iam, irmão, usavam ostentação de linguagem, usavam, né, palavra de sabedoria, mas aqui, irmão, se fala a palavra de Deus. É segundo a revelação de Deus. Não precisa usar artifícios humanos. Não precisa usar de técnicas de eloquência humana, nem de retórica. Irmão, nós somos fiéis ao que o Senhor quer falar e falamos tão somente como o Senhor quer falar. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande temor que estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder. Irmãos, a palavra profética tem mais do que mostrado para nós, irmãos, é uma demonstração do Espírito, demonstração de poder. Para quê? Para que a vossa fé não se apoiasse, né, em sabedoria humana. Aí esse homem falou bonito, te emocionou, então a sua fé se apoia na sabedoria humana. Não deve se apoiar na sabedoria humana, mas se apoiar no poder de Deus. A palavra de Deus é o poder de Deus, né? Então, irmãos, o inimigo de Deus então usou esses diversos ensinamentos, tanto dos judaizantes como da cultura grega, né, para questionar o monopólio das palavras de Paulo às igrejas. Por que só Paulo, né? Então o apóstolo foi fiel ao Senhor, fiel a Cristo, em falar a verdade para a igreja, mesmo sendo acusado de usar de astúcia. Está em 2 Coríntios 4, dá uma olhada. Quando Paulo escreve, irmãos, tem algum motivo atrás, sabe? Você lê a Bíblia, você tem que entender que tem algum motivo quando Paulo fala assim. Olha aqui, capítulo 4, versículo 2 de 2 Coríntios. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus, antes nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus pela manifestação da verdade. Não sei se vocês entenderam. Paulo diz assim: eu não uso como os outros de astúcia, e eu não adultero a palavra de Deus. Da maneira como recebo, eu entrego. Eu não fico floreando, não fico mostrando para vocês, né, que eu sei usar linguagem persuasiva, de ostentação de linguagem. Não, eu entrego da maneira que eu recebi. Sabe? Então ele era fiel, não adultera a palavra de Deus, e tudo que ele fala, irmãos, recomenda a consciência de todo homem, né, na presença de Deus pela manifestação da verdade. Quer dizer, tudo que ele fala era verdade. E você pode confirmar na sua consciência diante de Deus. Sabe, quando você ouve a palavra que é a verdade, na sua própria consciência, Deus confirma. E essa palavra arde o seu coração. Faz arder ou não faz arder no seu coração? Por quê? Porque essa palavra vem de Deus e traz a verdade para você. 2 Coríntios 6:8. Irmãos, Paulo era tido como enganador por esses seus opositores. Difamaram tanto ele, falaram tanto de mal contra ele, calúnias, tudo, né? Paulo se tornou um enganador, né? Por isso que Paulo fala assim em versículo 8: por honra e por desonra, né? Eu tenho sido honrado pelos irmãos que conhecem a verdade, mas também desonrado pelos meus opositores, né? Por infâmia
e por boa fama. Infâmia, os que caluniaram, divulgaram má fama de mim, mas também por boa fama, como enganadores. Irmão, acho que isso é pior que tem. Como enganadores sendo verdadeiros. Sabe, como se você estivesse enganando. Né? Olha só, os da Corá falando para Moisés: Moisés, que negócio é esse? Todo o povo é santo, cada um do povo é santo. Você quer se fazer de especial sobre o povo? Por que você se eleva sobre o povo? Moisés não tinha nem essa cabeça. Né? Depois os de Datã e Abirã falando: você quer ser príncipe sobre nós? Sabe? Então esses que são usados pelo Senhor são atacados por Satanás. Né? Geralmente Satanás quer levá-los a entender que Paulo está querendo enganá-los, sendo enganadores, mas ele era verdadeiro. Tá? Então a intenção de Satanás era corromper a mente. Isso está em 2 Coríntios 11, né? 2 Coríntios 11, muito simples aqui, versículo 3. Mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e da pureza devidas a Cristo. Irmão, nós passamos por uma tempestade, né? Infelizmente, alguns foram contaminados e perderam a simplicidade para com o Senhor, e perderam a pureza para com o Senhor. Aí, irmão, quando você perde isso, seu coração endurece. Quando o seu coração endurece, palavra nenhuma atinge mais você. A palavra que nos traz tanta alegria, para eles é uma palavra de alguém que está querendo enganá-los, sabe? Então, irmãos, nós temos que manter-nos simples. Não permitir que Satanás corrompa a nossa mente. Toda vez, irmão, que você perdeu a simplicidade, ficou complicado, de repente, você se descobre que você está crítico. Irmão, cuidado com isso. Quando você, de repente, se tornou crítico, você está vendo erros e falhas e coisas que os outros não estão vendo. Os seus olhos se abriram, né? Você ainda quer alertar os outros: você não está vendo isso, não? Você não está vendo aquilo, não? Irmãos, você já perdeu a simplicidade. Você perdeu a pureza. Quando Adão e Eva comeram da árvore do conhecimento do bem e do mal, qual foi o primeiro efeito? Os seus olhos se abriram. Esse abrir dos olhos não é bom, irmãos. É perder a simplicidade, é perder a pureza devido a Cristo. Por isso, irmãos, eu já fui contaminado pela morte uma vez, quando muito jovem. Irmãos, nunca mais, eu falei para o Senhor: Senhor, nunca mais me deixe perder a simplicidade. Eu quero manter-me simples para com o Senhor até o final da minha vida. Por isso, irmão, não deixe que Satanás contamine você e fazer com que você corrompa a sua mente e perder a simplicidade e pureza diante do Senhor. Ó Senhor Jesus. Acho que eu vou terminar. Não, acho que eu vou terminar, porque... Ó Senhor Jesus. Eu espero, irmãos, que vocês tenham entendido o meu esforço para mostrar para vocês o quanto é ruim, irmãos, a igreja morder uma pílula venenosa. Quando a igreja engoliu a pílula venenosa, irmãos, foram simplesmente 19 séculos de queda, de degradação. Não é brincadeira. 19 séculos são quantos anos? 1900 anos. Não estou brincando, não. Por isso, irmãos, vamos voltar à simplicidade. Vamos permanecer nessa simplicidade de amar como nossos adolescentes amam a palavra profética. Vamos também, irmãos, vamos aprender com eles.
Vamos fazer imersão a sério. Vamos fazer a transcrição das mensagens. Vamos aprender como eles dormir com Deus ouvindo a mensagem, acordando ouvindo a mensagem. E mesmo indo para a escola, irmãos, eles estão constituídos da palavra. A verdade está inculcada no coração deles. Irmãos, a vida deles está mudando. Irmãos, a igreja toda pode entrar nessa esfera. Não vamos deixar que o inimigo complique a nossa mente. Não vamos perder a simplicidade e a pureza. Não permitamos que o inimigo corrompa a nossa mente. Olha quanto benefício a palavra profética trouxe para nós. Você quer fazer perder tudo isso? Não. Irmão, nós temos ainda muito que avançar. Realmente, irmão, dessa forma, nós temos a esperança de trazer o Senhor de volta. O Senhor vai nos usar, fazer o Evangelho do Reino ser pregado em toda a terra habitada. E o Senhor vai nos usar, irmãos, para a edificação da igreja. De que maneira, irmãos? Limpando, mantendo puro o nosso coração. Isso que eu falei ontem para os cooperadores, eu quero falar para vocês todos. Eu falei para os cooperadores, não seja, o nosso coração é corrupto. Se a gente não perceber, de repente nós estamos querendo galgar posições. Nós queremos subir para ser o maior. Nós queremos ser o mais apreciado, ou mais, com maior fama, mais seguidores, tal. Irmãos, isso é perigoso. Vamos nos manter simples, puro, Eu falei para os irmãos, você já pensou se um dia, irmão, eu experimentei isso, se um dia o Senhor te colocar de lado, por algum mal entendido, alguma coisa, de repente você foi afastado do seu serviço. Como seria o seu coração? Eu falei para eles, como seria o seu coração? De rebeldia? Desobediência? De ira? Quem fez isso? Ou você simplesmente diga, Senhor, eu sou apenas um membro do corpo de Cristo. Eu só quero ser fiel ao Senhor. Não me importa cargo, não me importa posição, Onde o Senhor me colocar, eu só quero ser fiel ao Senhor. Entendeu? Então nós temos que manter sempre puro o nosso coração. Não ter ambição, não ter ganância, não lutar pela posição, irmão, porque na igreja não tem luta pela posição. É tudo orgânico, tudo é para funcionamento. Nós queremos que tudo funcione, irmão. Nós queremos que tudo funcione para o bom andamento da igreja. E dessa forma, tenha certeza, nós vamos edificar o corpo de Cristo. O Senhor vai obter entre nós um lugar de habitação do Espírito. Amém. Jesus é o Senhor.